Olá, pessoal. Nosso tema de hoje, então, será encefalopatia hepática. Encefalopatia hepática é uma das condições mais comuns durante a evolução da cirrose e é uma das formas de descompensação da cirrose associada à hemorragia digestiva, a infecções, à disfunção renal e à piora da ascite, principalmente. Por definição, a encefalopatia hepática é uma disfunção cerebral provocada por insuficiência hepática, por falência hepática ou pela presença de shunts portosistêmicos, que se manifesta com um amplo espectro de anormalidades neuropsiquiátricas. Quer dizer, nós temos anormalidades que podem ser caracterizadas como distúrbio de comportamento e até disfunção neurológica clássica. E o espectro dessa situação é bem amplo, porque essas alterações clínicas elas podem ser absolutamente oligossintomáticas ou subclínicas, até formas bem graves, com o aparecimento do coma hepático. A encefalopatia normalmente ocorre em 3 situações distintas. Na insuficiência hepática aguda grave, na insuficiência hepática, na hepatite fulminante e a presença da encefalopatia é um critério para o diagnóstico. Na cirrose descompensada, notadamente naquelas formas mais arrastadas e prolongadas, e no ACLF, na Acute Chronic Liver Failure, onde a encefalopatia também tem um papel importante na definição da gravidade da doença. A encefalopatia se caracteriza por um grave comprometimento hepático. Então, só o fato do paciente desenvolver encefalopatia já significa que a sua função hepática provavelmente é muito ruim. E isso tem um impacto negativo na sobrevida desse paciente. Vejam que nas formas compensadas de cirrose, a mediana de sobrevida está em torno de 12 anos. A partir do momento que o paciente descompensa com ascite refratária, com encefalopatia persistente, com piora da icterícia, com infecções de repetição, disfunção renal, essa mediana de sobrevida cai para 2 anos. Então, o aparecimento dessas complicações e o aparecimento de uma encefalopatia persistente já traz consigo um péssimo prognóstico para esses pacientes. Fisiopatologicamente, a gente continua trabalhando na hipótese de que a hiperamoniemia é o grande fator de descompensação neurológica desses pacientes. Vejam esse modelo, onde nós temos hiperamoniemia, produção exagerada de amônia, liberação de citocinas pró-inflamatórias que pioram com a hiponatremia, levando a edema astrocitário. Esse edema astrocitário vai cursar com alterações do metabolismo do glicogênio, com alteração da glutamina, com alteração de neurotransmissores, como o GABA, e aumento da permeabilidade da barreira hematoencefálica. Esse conjunto fisiopatológico é que leva a todas as manifestações neuropsiquiátricas da encefalopatia hepática. Clinicamente, o grande marcador da encefalopatia e que deve ser pesquisado a cada vez que você avalia um cirrótico é a presença do flapping ou do asterix. Essas são as 2 formas de pesquisa do sinal e é fundamental a identificação desse sinal para que a gente caracterize um quadro de encefalopatia clínica bem definido. Existem vários testes diagnósticos também que nos auxiliam no diagnóstico e na caracterização da encefalopatia. Normalmente são testes muito simples, como pedir para o paciente fazer um liga-ponto, verificar como ele consegue fazer sua assinatura, pedir para ele desenhar uma estrela, pedir para ele pintar um determinado desenho. Claramente você vai perceber a dificuldade dos pacientes com encefalopatia de desempenharem essas tarefas. Vocês vão ver também que isso pode ser evolutivo. À medida que você vai tratando a encefalopatia e que o paciente vai melhorando, essas tarefas também são realizadas com maior facilidade e com maior acerto. Um teste bem interessante
que foi apresentado agora em 2018 na ISO, é esse teste dos animais. Você coloca a foto de vários animais e o paciente tem que nominar 15 desses animais no período de 1 minuto. Se ele não consegue fazer isso, há grande possibilidade de ele estar em encefalopatia mesmo, as formas subclínicas. Mas alguns testes mais complicados podem ser utilizados na definição da encefalopatia. Um deles é a ressonância nuclear magnética, onde a gente vai pesquisar o hipersinal no globo pálidos, que caracterizaria uma provável impregnação de manganês nas encefalopatias persistentes. O eletroencefalograma também pode ser utilizado em quadros confusos. Existe um padrão clássico de traçado eletroencefalográfico nas encefalopatias hepáticas. A apresentação clínica, então, dessa situação pode ser episódica, que é o mais comum, são aqueles pacientes que entram em encefalopatia, apresentam sintomas, são tratados, passam períodos sem encefalopatia e voltam a recidivar o quadro. Ou se a segunda situação é a encefalopatia persistente, o paciente entra em encefalopatia e ele vai persistir cronicamente com alguma alteração neurológica, não voltando ao seu quadro basal. E a encefalopatia mínima, que é uma forma de encefalopatia oligossintomática e às vezes subclínica, que exige uma acurácia muito grande na sua detecção. A encefalopatia, então, ela pode ser classificada de várias formas. E essas classificações nos ajudam na avaliação do paciente e na condução clínica. Então, ela pode ser classificada de acordo com a doença de base, nós teremos o tipo A, B ou C, que nós vamos ver, de acordo com a gravidade, que é a classificação de Westhaven, de acordo com a periodicidade, se é episódica, se é recorrente ou se é persistente, e de acordo com os fatores precipitantes, se ela é precipitada ou não precipitada. É importante se falar em fator precipitante, porque quando se consegue identificar o fator precipitante da encefalopatia, normalmente o tratamento é mais fácil. Você trata o fator precipitante, faz o tratamento convencional e o doente melhora. Normalmente, os pacientes que entram em encefalopatia e não têm fator precipitante, ou você não consegue identificar o fator precipitante, são doentes mais graves, que entraram em encefalopatia não por um fator exógeno, mas sim por uma piora progressiva da doença hepática com perda de função, que às vezes é inexorável, levando à morte ou à indicação do transplante hepático. De acordo com a doença de base, então nós podemos classificar a tipo A, que é a encefalopatia relacionada à falência hepática aguda. O A é de aguda, relacionada à hepatite fulminante. O tipo B é a encefalopatia associada ao bypass porto-sistêmica, normalmente associada à colocação de TIPS ou a cirurgias de derivação do sistema porta. E a tipo C é a mais frequente no dia a dia, que é a encefalopatia associada à cirrose e à hipertensão porta. A classificação de Westhaven nos diz clinicamente qual a gravidade da encefalopatia. Ela inicia-se no estado 0, onde o paciente praticamente não tem alterações clínicas e neurológicas. Temos a encefalopatia mínima, com pequenas alterações neuropsicométricas que às vezes são detectadas apenas por testes. O estágio 1 começa a caracterizar o quadro clínico com alteração do comportamento, com euforia, ansiedade e alteração do tempo de atenção. O quadro 2, onde já começa a aparecer letargia, desorientação e comportamento inapropriado. O quadro 3, onde o doente apresenta sonolência e baixa resposta a estímulos e confusão e desorientação. E o estágio 4, que é o mais grave, que é o coma hepático. Existe uma nova classificação, tanto da Associação Europeia para Estudo do Fígado como a americana, que é a divisão dos quadros de encefalopatia em encefalopatia hepática encoberta,
ou encefalopatia hepática clinicamente evidente. A encoberta é a encefalopatia hepática mínima ou classificação 1 de Westhaven. Ela tem um problema porque na prática clínica nós podemos ter dificuldade no seu diagnóstico e na caracterização do diagnóstico, porque na maior parte dos locais de atendimento nós não temos testes padronizados para caracterizar essa situação. No entanto, ela tem uma evolução ruim, apesar de oligosintomática, porque pode evoluir para formas mais severas, está associada a acidentes de trânsito, cirróticos que dirigem e se acidentam com frequência por conta de baixa resposta aos estímulos, a quedas e a dano social, às vezes com incapacidade laborativa que permita que ele exerça suas atividades de maneira normal. Já clinicamente evidente é a classificação Westhaven de grau 2 a grau 4, onde rapidamente, através de uma história clínica e de um exame físico, você consegue identificar a presença da encefalopatia. A gente utilizando essas classificações, a gente consegue rapidamente, no momento da avaliação, caracterizar a situação clínica do paciente. Nós precisamos responder se a encefalopatia é aguda, se ela é ligada ao bypass ou se está associada ao quadro de cirrose. Temos que classificar a gravidade, se é mínima, se é grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4. E a partir daí dizer se é uma encefalopatia encoberta ou uma encefalopatia clinicamente evidente. Devemos observar o comportamento da encefalopatia ao longo do tempo, se ela é episódica, se ela é recorrente ou se ela é persistente, e procurar identificar se há fatores precipitantes ou não há fatores precipitantes. Essa tabelinha, inclusive, nos permite avaliar aonde nós trataremos esses pacientes. Os pacientes com encefalopatia mínima ou grau 1 devem ser tratados a nível ambulatorial. Já o grau 2 ou 3 podem precisar de internação em enfermaria. E o grau 4, que é o quadro associado ao coma hepático, normalmente deve ser internado e tratado em ambiente de UTI. O foco atual do tratamento continua sendo a amônia. A avaliação da amônia, seja a caracterização da alteração do metabolismo muscular da amônia, da produção de amônia no delgado, da produção de amônia nos rins e da musculatura do cirrótico, continua sendo o foco principal do tratamento. Vejam que pacientes cirróticos com muita sarcopenia fazem muito mais encefalopatia do que os bem nutridos, provavelmente por alteração do metabolismo muscular da amônia. Pacientes que têm alteração na microbiota, alterando a produção da amônia a nível intestinal, também estão mais passíveis de desenvolver quadros mais graves. Bem como no momento de desidratações, de desequilíbrio hidroeletrolítico, você tem um aumento de produção de amônia nos rins, que às vezes é facilmente revertido apenas com uma hidratação. Associado a isso, nós temos fenômenos clássicos dos cirróticos que podem agravar essa situação da hiperamoniemia. Seriam a inflamação sistêmica, a presença da hipertensão portal com translocação bacteriana, a neuroinflamação nos quadros clônicos e o aparecimento de mediadores neurológicos, de neurotransmissores ou falsos neurotransmissores, como os endocannabinoides que participariam da gênese da fisiopatologia da encefalopatia. Muito se discute a participação de duas substâncias, de dois metais, principalmente o selênio e o manganês, que poderiam estar relacionados às encefalopatias persistentes. O tratamento da encefalopatia mínima ele vai depender do impacto que esse quadro tem no dia a dia do paciente. Então, normalmente, ele não é recomendado como rotina e deve ser considerado caso a caso. Se você decide pelo tratamento, se aquilo tem impacto na vida do seu paciente, sejam com alterações da atenção, com quedas frequentes ou com perda da capacidade laboral, você pode tratá-lo da mesma maneira que se trata a encefalopatia
clinicamente definida. O tratamento, então, da encefalopatia deve ser baseado na identificação de fatores precipitantes, numa dieta especial, na utilização de drogas como lactulose, antibióticos, L-ornitina, L-aspartato, que é a LOLA, e algumas outras opções que aparecem na literatura como formas de abordagem de pacientes que não melhoram com o tratamento clássico ou convencional. Os fatores precipitantes principais que devem ser identificados são a hemorragia digestiva, a constipação intestinal, a presença de alcalose metabólica ou hipocalemia, as infecções, e às vezes a encefalopatia é o primeiro sintoma de uma infecção ainda não diagnosticada, a utilização de doses exageradas de diuréticos de alça, notadamente a furosemida e os tiazídicos, a encefalopatia que pode aparecer pós-TIPS ou pós as derivações portais, e o excesso de proteína na dieta, que cada vez menos ganha espaço como fator precipitante. No momento, então, que você identifica o fator precipitante, você já deve tratá-lo. Às vezes, só o tratamento do fator precipitante já resolve o quadro de encefalopatia. Então, se você detecta hipovolemia, faça expansão volêmica com soro fisiológico e suspenda diuréticos. Se você tem distúrbios hidroeletrolíticos, procure corrigir e suspenda os diuréticos. Infecção, utilização pronta de antibióticos. Se o paciente tem história de uso de benzodiazepínicos, você pode lançar mão do flumazenil, fazendo uma dose de 0,5 mg inicialmente. Se não há resposta, você faz uma segunda dose depois de 1 hora para completar a dose de 1 mg. Constipação e hemorragia digestiva, deve-se fazer uso de laxantes, notadamente a lactulose, e às vezes a necessidade de lavagem intestinal. A gente ressalta que a partir do momento que o paciente entra em encefalopatia, deve-se fazer um inquérito importantíssimo da relação dos medicamentos que ele vem usando. E aí, suspenda de imediato diurético, suspenda de imediato benzodiazepínicos ou qualquer outra droga que tenha algum tipo de ação neurológica ou que possa atuar na atenção do seu paciente. Porque isso favorece o tratamento e às vezes funciona como um fator de confusão na avaliação posterior do seu paciente. O tratamento dietético visa fundamentalmente tratar a sarcopenia, que está muito ligada aos quadros de encefalopatia, e garantir um aporte calórico e proteico a seu paciente. A ingestão calórica deve ser de 35 a 40 quilocalorias por dia em relação ao peso corporal, e a ingestão de proteína em torno de 1,2 a 1,5 gramas por quilo por dia. Não há necessidade de suspensão da proteína. Hoje a gente sabe que a suspensão da proteína durante o tratamento da encefalopatia é muito mais danoso ao paciente do que benéfico. Classicamente, a gente deve oferecer pequenas refeições, uma dieta fracionada, com suplementos nutricionais líquidos lácteos, você pode dar suplemento alimentar, inclusive, distribuindo de forma uniforme ao longo do dia e sempre fazer uma refeição como uma ceia, uma refeição no fim da noite, que também melhora o aporte proteico calórico desses pacientes. Quais são as opções terapêuticas que nós temos no momento? O que é que a gente tem de droga estudada e definida para tratamento da encefalopatia? A droga de melhor resposta e com maior nível de evidência, infelizmente, nós não temos no Brasil, que é a rifaximina. Ela tem grau 1 de evidência. A rifaximina normalmente é utilizada em torno, a dose aqui são comprimidos de 550 mg, você faz de 1 a 3 comprimidos, dependendo da resposta do seu paciente. Aqui no Brasil, nós começamos por uma droga de evidência grau 2, que é a lactulose. A lactulose pode ser usada em cotas de 15 ml,
de 1 a 4 vezes ao dia, onde você vai buscar que o seu paciente tenha 1 a 2 evacuações por dia. Pode-se associar o BCAA, que é praticamente um suplemento alimentar, às vezes alguns pacientes melhor. Quando não há resposta à lactulose, você pode lançar a mão da associação de uma segunda droga, que poderia ser a L-ornitina, a L-arginina, que é o Epamess, mas é muito caro, alguns pacientes não têm condição de comprar, ou o metronidazol, que é uma droga barata, na dose de 250 miligramas, 3 a 4 vezes ao dia, e observando a resposta. Normalmente essas drogas devem ser utilizadas associadas à lactulose. A neomicina praticamente não é mais utilizada, até porque tem que mandar manipular. É importante a gente citar que quando você associa lactulose a metronidazol, a primeira droga que deve ser retirada é o metronidazol. E o metronidazol é uma droga que não deve ser usado a longo tempo, principalmente na encefalopatia crônica, porque ele tem um potencial de causar neuropatia periférica. Então, o uso do metronidazol deve ser um uso por períodos curtos. É importante essa evidência apresentada há 1 ou 2 anos no Congresso americano, que mostra que a associação de rifaximina com lactulose é melhor do que o uso isolado da lactulose. Então, se você tem um paciente que vem usando lactulose e não está tendo resposta, claramente ele vai se beneficiar da associação da rifaximina. Nós poderíamos extrapolar mostrando que a associação de lactulose com metronidazol talvez seja melhor e talvez funcione como um resgate naqueles pacientes que estão usando apenas lactulose de forma isolada. Bom, seu paciente então entrou em encefalopatia, saiu da encefalopatia e nós temos que decidir se ele fica com tratamento profilático para a gente prevenir novos surtos de encefalopatia. A lactulose é a droga recomendada para a prevenção dos episódios recorrentes após o primeiro episódio inicial. A rifaximina pode ser usada quando não há sucesso com a lactulose. Encefalopatia pós-TIPS não tem padrão de profilaxia definida, então não se recomenda claramente a utilização de lactulose ou rifaximina, ou as duas juntas, na prevenção dessa situação. Bom, existem situações, no entanto, que as coisas não funcionam bem. Você faz o tratamento da encefalopatia com lactulose, com rifampicina, com lola ou metronidazol associados, e o paciente, às vezes, não sai totalmente da encefalopatia. Ele evolui com encefalopatia persistente. Ou, às vezes, sai e rapidamente recorre em novos quadros de encefalopatia. E aí há uma série de estudos tentando encontrar soluções para esses pacientes. Uma das possibilidades seria a utilização de probióticos. São vários os trabalhos citados na literatura com vários probióticos diferentes. Uma revisão do grupo Cochrane não mostrou que há recomendação clara e benefício do uso de probiótico como uma forma efetiva de tratamento ou de prevenção de encefalopatia. Essa situação ainda fica em aberto. Uma situação interessante é em pacientes internados que não respondem bem ao tratamento da encefalopatia, seja com lactulona, seja com associação com antibióticos, lança a mão da albumina. Esse trabalho, então, mostra que quando você usa lactulose com albumina, você tem uma resposta melhor dessa combinação do que quando você usa lactulose apenas de forma isolada. Então, a associação da albumina pode ser uma opção eficaz e segura, notadamente em pacientes internados com refratariedade ao tratamento inicial da encefalopatia. Vejam esse outro trabalho, também apresentado no Congresso Americano há 2 anos, que mostrou que a associação de lactulose com albumina tem impacto na reversão da encefalopatia
na redução da mortalidade e na redução da permanência hospitalar desses pacientes. Então, fica essa opção para a utilização no ACLF, é uma utilização muito boa para pacientes que não respondem ao tratamento inicial. Bom, e aí nós temos a situação que você fez tudo isso e não consegue manter seu paciente sem encefalopatia ou não consegue evitar que ele tenha episódios recorrentes. Existe uma outra técnica, então, uma outra possibilidade, uma outra estratégia, que é investigar a possibilidade de shunts portosistêmicos importantes, e essa investigação deve ser feita através de angiorressonância ou angiotomografia, e em se caracterizando a presença desses shunts, tentar uma embolização dessa circulação. Vejam esse outro trabalho, onde 20 pacientes passaram pelo processo de embolização, com 7 dias praticamente todos se mantinham sem encefalopatia, com 4 meses também a resposta era em 100%, após um ano 92% dos pacientes se mantinham sem encefalopatia, com perda de resposta apenas em 8%. Então é interessante que em pacientes encefalopatas crônicos, que não se obtém resposta ao tratamento convencional, se discuta a possibilidade de identificação e embolização de shunt portosistêmico. E para o futuro? Para o futuro que se avizinha assim, com maior potencial de tratamento efetivo na encefalopatia é o transplante de microbiota fecal. Veja esse trabalho, agora de 2018, apresentado na UEGW, que mostrou que o tratamento da encefalopatia recorrente com transplante de microbiota foi um tratamento bem tolerado, com pouco efeito colateral. Houve um aumento da diversidade da flora dos pacientes portadores de encefalopatia, houve redução da hospitalização desses pacientes e uma melhora significativa dos testes cognitivos. Então essa é uma possibilidade que se abre no futuro como opção terapêutica das encefalopatias de resposta insatisfatória. Para concluir, então, nós temos o nosso paciente cirrótico, que pode se manifestar do ponto de vista neurológico com pouco sintoma clínico. Às vezes, esses sintomas podem alterar a capacidade cognitiva e alterar testes psicométricos com interferência no dia a dia dos pacientes. Seriam, então, os pacientes caracterizados como encefalopatia encoberta. E aí se considera o tratamento de acordo com o impacto que aquilo está causando na vida do paciente. Por outro lado, nós temos os pacientes com alteração cognitiva evidente. Se confecciona o diagnóstico de encefalopatia hepática, principalmente afastando outras causas de déficit cognitivo. Identifica fator precipitante e classifica o grau de encefalopatia pelo critério de Westhaven. Se você tem uma encefalopatia grau 1 ou grau 2, inicia o tratamento com alterações de dieta e com lactulose ou rifaximina. Se você tem melhora, mantém e discute profilaxia secundária de acordo com a evolução do paciente. Se o paciente já abre o quadro com encefalopatia grau 3 ou grau 4, na maioria das vezes o que se preconiza é de início já se iniciar lactulona e rifaximina. E aí no nosso caso seria lactulona e metronidazol. E depois discutir profilaxia secundária se há resposta. Naqueles pacientes onde você não consegue uma resposta satisfatória, avalie a possibilidade de embolização de shunt espleno-renal. Ou, em paciente internado, lance mão da albumina associada às medidas que você está fazendo. Para o futuro, ficaria então, nesse grupo de pacientes que não têm resposta satisfatória, a possibilidade do transplante de microbiota. Muito obrigado, eu ficarei então à disposição para qualquer questionamento pelo WhatsApp.